Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui ao vivo no Instagram. Se você está assistindo essa gravação, seja essa live, seja no Instagram, seja no YouTube, o nosso assunto de hoje vai ser subir em pé, né? Todo mundo encara subidas o tempo todo nos nossos pedais, aí bate aquela dúvida, subir em pé, ou ser mais rápido ao subir em pé, enfim, tem uma série de questões aí que permeiam essas questões de subir em pé ou não, e é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa noite aqui, beleza? Eu levantei vários pontos que vão ser interessantes para a gente conversar, beleza? Eu vou construindo aqui, vai ser um passo a passo para vocês entenderem principalmente por que, quando e como, né, subir em pé, para que vocês consigam aproveitar esse recurso de uma forma muito boa, beleza? Então, para quem está assistindo a gravação, hoje vamos falar sobre subida em pé, tá certo? E para quem está ao vivo, hoje, toda quinta-feira agora é live premiada, toda quinta-feira rola a pastilha da Bremistec no final da live, né? Alguém que estiver ao vivo até o final vai sair com uma pastilha de freio, né? E nós vamos pegar o seu modelo e vamos enviar e vai receber aí na sua casa, tá certo? Agora um detalhe importante, né? Eu decidi esse tema para falar sobre subida em pé hoje durante o dia, quando eu estava respondendo a questão de uma moça, né, que agora fugiu o nome dela, que ela falou que algumas pessoas diziam para ela que subir em pé não era bom, subir em pé não era legal. E o que acontece? Por que o pessoal, até eu, olha só que interessante, eu fiquei refletindo muito tempo atrás, quando eu não treinava com seriedade, quando eu não estudava sobre ciclismo, quando eu comecei a pedalar, muito tempo, eu tinha uma crença de que quem subia em pé era porque não tinha força para subir sentado. Olha que pensamento totalmente tosco, totalmente perdido, sem fundamento. Óbvio, né, que hoje em dia já esse pensamento era quando o ciclismo não estava na minha vida dessa forma que é hoje. Mas provavelmente as pessoas que dizem essa questão pensam que a pessoa que sobe em pé é porque não tem força para empurrar o pedal, ou então quando vai subir em pé sente aquela fadiga, sente aquele cansaço, e com isso você percebe que subir em pé não é bom, né? Então duas questões bem equivocadas. Fala aí, cabeleireiro, beleza? Pessoal que costuma entrar sempre na live já está entrando aí, muito bom. E vamos lá, começando. Primeiro ponto relevante que eu quero levantar para vocês, e esse faz o maior sentido. Nada do que eu falar daqui para frente vai ser tão importante se vocês não entenderem isso. Subir em pé é uma técnica de pedalar que precisa ser treinado. Se você não treinar a subida em pé, você não vai conseguir aproveitar ela. Aí sempre vai ser cansativo, sempre vai ser ruim. Então, subir em pé precisa ser treinado. Tudo que eu vou falar aqui de agora em diante, você precisa levar em consideração que vai precisar de um treinamento para poder encaixar, beleza? Fala, Alessandro, beleza? O pessoal tá entrando aí. Então, e como vai treinar? Como vai treinar? A gente vai falar o como treinar a subida em pé é a coisa mais fácil. Tá? O mais relevante é você compreender o como, quando e o porquê, beleza? Primeiro vamos começar pelo porquê, né? Marcos, por que eu vou pedalar em pé? Pô, eu tô tão bem sentadinho aqui, eu tô tão bem confortável girando meu pedal sentado. Por que eu vou me atrever a pedalar em pé, sendo que eu vou ficar mais ofegante, sendo que de repente minha perna vai queimar mais? Pensa assim, subir em pé vai ser muito importante para duas coisas. Você vai ter maior aplicação de força. Olha só, além da força natural da sua perna que você tem sentado, quando subir em pé, você ainda tem a força da gravidade para te ajudar. Então, no ato de empurrar o pedal, você vai utilizar a força da sua perna e mais o seu peso do corpo, né? Então, tá aí um primeiro ponto que vai te ajudar a decidir a pedalar em pé. Quando você pedala em pé, você consegue aplicar mais potência nos pedais. Quando você pedala em pé, você consegue render melhor. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Tá legal? Aí o segundo. Quando você pedala em pé, você consegue... E hoje não vai ser uma live longa, tá? Hoje vai ser uma live concisa. Quando você pedala em pé, o que acontece? A sua capacidade
de conseguir trocar a musculatura vai ser muito importante. Teve até um dia que eu coloquei eu coloquei aqui num vídeo, não lembro se foi Reels ou Story, enfim, saí para pedalar, era um trecho que era bem assim, ó, era plano, uma subida, depois plano, subida, plano. Então era o tempo todo, eu estava no plano, eu estava na subidinha. E aí eu bolei a seguinte estratégia: eu ia subir em pé todas as subidas e na parte plana eu ia sentado, óbvio, né? Porque em pé na parte plana não faz sentido nenhum. Então subi em pé. E por que eu escolhi essa estratégia nesse meu treino? Justamente para haver o revezamento ali de fibra muscular. Porque se eu estou pedalando sentado, sentadinho, o que acontece? Vai ter determinados grupos musculares trabalhando. Agora, se eu estou pedalando em pé, vai ter outros grupos. Não que vai ter outros grupos, vai mudar muito, né? Porque a coxa está ali, o quadríceps está ali. Fala, Anderson, beleza? O quadríceps está ali, então vai ser a mesma musculatura, mas vai mudar um pouco das fibras. E o que acontece? Você está ali, ó, na pancada, fadigando a musculatura enquanto está pedalando sentado. Quando você parte para cima, quando você vai subir pedalando em pé, há um revezamento ali da fibra muscular. E não quer dizer que é grande coisa, mas já alivia, já ajuda. E nesse treino que eu estava citando, me ajudou bastante. Me ajudou bastante a questão de eu revezar a musculatura. Né? Quando eu estava sentado e fadigando forte. Quando eu ia pedalar em pé, eu sentia que a musculatura trabalhando, não estava tão cansada assim. E aí acabava a subida, na subida a perna começando a queimar. Quando eu sentava, eu sentia que a perna estava respondendo melhor. Por quê? Estava ocorrendo isso que eu falei de revezamento de fibra muscular. Beleza? Então, 2 pontos aí do porquê pedalar em pé. Você consegue aplicar mais potência, você consegue pedalar com mais força e quando você está pedalando em pé, você pode ter ali um revezamento de fibra muscular com relação a pedalar sentado. Isso é bem relevante, bem importante. Agora, o terceiro ponto do porquê. E a minha intenção é que todos que vejam essa live, seja aqui no ao vivo, seja na gravação, se convençam de que pedalar em pé é necessário, é preciso. Porque a terceira função de pedalar em pé, imagina 4 horas de longão, imagina um treino que você vai passar bastante tempo em cima da bike. O tempo todo você está o quê? Sentado, segurando o guidão, e esse movimento vai fazer com que você fique com o seu corpo tensionado, sua lombar tensionada, pressão nos ombros, pressão. E quando você vai pedalar em pé, cara, olha que beleza, olha que legal. Você alivia, você tem a possibilidade de aliviar o seu corpo. Você tem a possibilidade de mudar de posição. Você vai mexer o ombro, você vai pedalar, você vai dar uma aliviada na lombar. Então, se a gente não pensar somente na aplicação de potência, no revezamento de fibra muscular, porque em determinado momento isso não vai ser importante para você, mas o fato de você aliviar a pressão que está tendo no seu tronco, o fato de você mudar de posição, já é um grande motivo para pedalar em pé. Quantas vezes, deixa eu ver o que o Geobson mandou, aqui na Chapada Diamantina, quando não está descendo, está subindo. Rapaz, aqui também tem umas rotas que é só sobe e desce, né? Mas ainda bem que a gente pode escolher aqui, tem dia que dá para pegar uns planos. Então, o que acontece? O fato de mudar de posição, o fato de você aliviar a pressão do seu corpo, já é um baita do motivo para pedalar uma subida em pé. Agora, por exemplo, pensa assim, eu pedalei por várias horas sentado. Quando eu levanto e alivio o meu corpo, eu dou a chance de aliviar, né? Essa é a palavra certa. Então, 3 motivos principais do porquê vocês precisam passar a pedalar em pé. Primeiro motivo, consegue aplicar maior potência. Para quem quer rendimento, para quem quer pedalar mais rápido, aplica maior potência. Segundo motivo, também para quem pedala mais rápido, também para quem tá querendo ganhar força, fazer média, né? Quando você pedala em pé, você tem ali um revezamento das fibras musculares que vão estar se contraindo. Terceiro motivo do porquê pedalar em pé, quando você pedala em pé, você alivia a pressão do seu tronco, você muda a sua posição corporal. A gente fica
O ciclismo não é igual a outros esportes que seu corpo está solto, fazendo um monte de coisa. Não, o seu corpo está ali, ó, travado, tensionado. Se for speed, então, é o tempo todo ali. Se for mountain bike, um XCO, pelo menos você vai subir, você vai descer, você vai baixar. Mas tem hora que não, tem hora que você fica muito travado. Teve inúmeros momentos, isso que eu queria falar antes, tinha dado branquinho, esperei lembrar, eu lembrei. Teve inúmeros pedais que eu comecei a realizar subidas em pé, não porque estava cansado, não porque eu queria ir mais rápido, não porque eu precisava aplicar mais potência, mas porque eu estava em ritmo moderado e eu conseguiria manter aquele meu ritmo moderado, pedalando em pé, promovendo ali um alívio de pressão para o meu tronco, promovendo uma troca de fibra muscular. Então pensa que subir em pé não é só quando está na paulada, não é só quando está no momento mais forte, também num treino moderado dá para utilizar a subida em pé. A Zenilda está aí que tem dificuldade para subir em pé, né? Mas justifica porque a sua região não tem tanta subida assim, tá, Zenilda? Então o que acontece? Passem a pedalar em pé por esses motivos. Pessoal, se eu fui claro nos motivos, me manda um soquinho, me fala aí se eu te convenci, me fala também se vocês sobem em pé, me falam essas questões aí, por favor, e vamos conversar, né? Porque a interação com vocês é interessante, beleza? Que a minha principal função aqui hoje é convencer a quem não treina a subida em pé ainda. A minha principal função nesta live é fazer com que vocês entendam que subir em pé é necessário. Lembrando, vocês que estão comigo aqui ao vivo, ó, final da live vai ter um brinde para quem estiver ao vivo aí. A gente vai criar um sistema ali para ver quem vai ficar com uma pastilha de freio da Bremistec. E o pessoal da Bremistec, o que eles fazem? Eles pegam o modelo que vocês usam no freio de vocês e mandam a pastilha para sua casa, né? Então olha que beleza, né? De repente você pega aqui o conteúdo, aprende a treinar e ainda sai com uma pastilha de freio. E é bom, né, cara? Ajuda, né? Na semana passada o Danilo que ganhou a pastilha. E o detalhe importante, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí as postagens. Na segunda-feira eu vou fazer uma live diferenciada. Vou fazer uma live especial. E o que acontece? Para essa live eu estou pedindo para o pessoal se inscrever, fazer uma inscrição e ganhar um e-book sobre cadência nas subidas, né? Então se você não se cadastrou nesse nosso evento ainda, depois que acabar a live, vai lá no link da bio, se inscreve, porque vai ser top. Segunda-feira vai ser, a gente está preparando coisa bem legal. Olá Verinha, boa noite. Vamos lá, quando fazer a subida em pé? Eu já falei um pouco aqui, né, de momentos em que você vai pedalar em pé, mas eu quero tirar um bloco só para falar de quando realmente você vai fazer as subidas em pé. Vamos lá, primeiro momento que você vai utilizar estratégia, porque é assim, nós precisamos ser estratégicos, nós precisamos ser inteligentes para utilizar as subidas em pé. E quando que nós vamos utilizar ela? Primeiro momento, subidas muito íngremes que faltam marcha. Gente, tem hora, o meu cassete meu último COG é 36, né? Meu cassete maior é 36, né? Mas na minha região dá. Eu sei que daqui a pouco vocês vão falar assim, nossa, na minha região não dá. Eu sei, mas na minha dá, beleza? Então o que acontece? Tem hora que falta marcha. Nessa hora que falta marcha, você precisa ter aplicação de força. E eu não comentei já que quando você sobe em pé, o seu nível de aplicação de força é maior. Se o seu nível de aplicação de força é maior, o que acontece? Você vai conseguir subir essas subidas mais íngremes, né? Então, toda vez que aparecer uma subida muito íngreme, utilizar o recurso de subir em pé vai ser importante. Mas isso se você treinou a subida em pé. Isso se você vem treinando, vem trabalhando ali sempre. Porque imagina, você andar no meio do seu pedal, no meio do seu treino, apareceu lá um morro, uma subida lá, 15, 20% de inclinação. Você nunca treinou subida em pé, como que você vai bater ela? Não vai bater. Exemplo, no XCO aqui nosso, né? No XCO do Portal do Sol. Tem algumas subidinhas lá que são muito inclinadas, muito íngremes. O que acontece? Subo elas em pé, aumento minha aplicação de potência, aí boto a aplicação de potência com giro rápido, aí eu consigo subir lá os barranquinhos mais inclinados do XCO. Então, quando vai utilizar a subida em pé? Em subidas muito íngremes. A não ser se a sua região seja um plano total, mas você vai encontrar uma subida íngreme em algum momento. E aí você tem que estar preparado para ela, beleza? Segundo momento em que vocês vão utilizar subir em pé, a subida em pé.
Subidas longas. Eu não falei aqui que alivia a pressão do tronco. Eu não falei aqui a questão de revisar a fibra muscular. Eu não falei tudo isso. Então imagina numa subida longa. Vamos ver o que o Cauê mandou aí. Tem subidas de terra que a inclinação não nada para fazer em pé, não. Patina. Aí depende do terreno também, né? Depende do terreno. Se for muito pedrisco, aí não dá. Só que é o seguinte. Não, eu vou falar isso depois, porque tá aqui no escopo, tá na minha agenda uma coisa que eu ia falar. Mas depende do terreno, tá bom, Cauê? Depende do terreno. Se o terreno for de pedrisco, realmente a patinação atrapalha bastante, tá certo? Agora vamos lá. Subidas longas. Marcos, vou subir, fazer uma subida longa inteira em pé? Não, cara, não é isso. Né? Não é isso que você vai fazer. Subidas longas é o seguinte. Você vai imaginar, você vai passar 10 minutos subindo. 10 minutos subindo, subida longa. Você vai ficar 10 minutos sentado. 10 minutos sentado, utilizando as mesmas fibras musculares, utilizando os mesmos grupos musculares. Beleza? Tá? 10 minutos subindo. Tronco ali preso, travado, abdômen, lombar, tudo trabalhando. O que acontece durante 10 minutos? Então, numa subida longa, se você utilizar o recurso de subir em pé, em algumas, não estou falando toda a subida, mas em alguns momentos dessa subida, você levantar do banco, levantar do selim, praticar a subida em pé, justamente para aliviar, fazer isso que eu já falei, aliviar a tensão do tronco, fazer ali um revezamento de fibra muscular, o seu corpo vai agradecer. E você vai render mais, vai render melhor. Você vai chegar no final desse morro, certamente um pouco melhor do que se você subir ali inteira sentados. Se vocês acompanharem, vai lá assistir Tour de France, vai lá ver as etapas de montanha, os caras estão subindo, sentadinho. Em alguns momentos eles levantam. Não tem um ataque, não tem uma mudança de ritmo muito forte, mas eles levantam. Eles levantam e começam a pedalar em pé. Né? Para quê? Para fazer esse processo que eu estou falando. Né? Aliviar o tronco e o revezamento ali de fibras musculares. Beleza? Vamos ver o que o Joelson mandou aí. Pedalar em pé diminui as chances de cãibras. Mito ou verdade? Cara, não quer dizer. Não quer dizer nem que sim, nem que não. Tá, Joelson? Porque a cãibra não vai ter relação direta com o que você... vamos lá. Se você pedala um pouco em pé, você está aliviando aquela musculatura que está trabalhando intensa. Né? É isso que eu estou falando aqui. Você está mudando a fibra muscular. Pode ser que você retarde um pouco a cãibra, porque você está revezando as fibras. Mas não quer dizer que você vai pedalar em pé para reduzir cãibra, não. Porque a cãibra está muito mais ligada à sua hidratação e ao ritmo forte. Porque se você está ali com sintomas de cãibra, aí vai pedalar em pé para evitar a cãibra, mas continua na pancada, continua na intensidade, cara, não vai adiantar. Começou a querer dar cãibra, tem que reduzir o ritmo, fazer um girinho leve e esperar que ela se recupere. Vamos ver o Zenilton, que ele mandou. Se eu falar o nome de vocês, desculpa, né? Vocês me corrigem. Se eu falar o nome errado. Pedalar em pé, mesmo clipado. Mesmo clipado. Isso não irá perder o esforço da puxada? Cara, essa puxada. É o seguinte, eu vou considerar que todo mundo tem clipe aqui. Então, e quando você está pedalando em pé, não necessariamente você vai se preocupar com a puxada. Quando você está sentado também, você não vai se preocupar tanto com a puxada. Você vai se preocupar em fazer uma pedalada consistente. Uma pedalada, não vou falar pedalada redonda, mas ter um padrão de pedalada legal. Mas não que você fica puxando o pedal. Se você fica puxando o pedal, você tem que rever um pouquinho a sua técnica de pedalada. Tá? Então, não se preocupa com a subida em pé em relação a puxar o pedal, não. Tá certo? Isso é um detalhe. A gente pode até fazer uma live só comentando sobre esse assunto de técnica da pedalada. Vamos ver, em subidas longas sempre mesclo. Isso mesmo, cara. Jonathan está certinho. Subida longa, mescla e trabalha os dois. Fala, Danilo, beleza? Danilo, hoje você não pode ganhar a pastilha de freio, beleza? Hoje vai ficar para outro. Vamos lá. Então, subidas longas, vocês entenderam o porquê. Agora tem um detalhe. Em provas, utilizar a subida em pé em provas e em momentos que nós queremos fazer média, em momentos de intensidade.
Isso se você souber que a sua melhor subida é em pé. Isso se você souber que você rende mais em pé. Isso se você tiver treinado a subir em pé. Aí você vai utilizar ela como recurso. Eu já tive alunos na assessoria que eu fiz o teste. Ah, é isso mesmo, Danilo. Eu já tive alunos na assessoria que eu fiz o teste. E o que acontece? Justamente para saber, ó, vamos bolar a estratégia de prova. Eu preciso saber se você sobe mais rápido em pé ou se você sobe mais rápido sentado. E o que acontece? Fizemos um teste lá e essa pessoa subiu melhor, subia mais rápido em pé. Subia mais rápido em pé. Toda a subida em pé dele era mais forte. E chegava no final ele estava melhor. Isso quer dizer que vai acontecer com todo mundo? Não. Vai ter, fala Fagner, beleza? Vai ter pessoas que vão subir melhor sentado. Aí é uma questão de, primeiro, treinamento, né? A pessoa pode estar treinada ou não na subida em pé. E é uma questão de preferência, adaptação, configuração de fibra muscular, diversos fatores. Mas o importante é que você saiba. E aí, vocês aqui, sobem mais rápido em pé ou sobem mais rápido sentado? Vocês conseguem definir isso? Vai lá, tá no meio da prova. Subida ali de 2 minutos que apareceu, né? Subida de 500 metros, vamos colocar assim. 8% de inclinação. Não é subida que patina, que nem colocaram aí. Você vai escolher o quê? Subir sentado ou subir em pé? Qual é a sua subida mais rápida? Vocês sabem disso? É importante, né? Coloca aí se vocês sabem disso ou não. Enquanto eu bebo uma água para segurar a garganta. Lembrando que tem pastilha de freio de prêmio no final da live, hein? Então segura comigo até o final. Outro momento, tops curtos, né? Eu até coloquei um Reels essa semana aqui. É um topzinho que tem. E aquela, é que não dá para pegar inteiro, não tem ninguém me filmando. Mas aquele local a gente sobe. E no final é aquele topzinho, né? Que eu coloquei no Reels. Então o que acontece? Aquele topzinho a gente bate ele em pé, subindo forte. Então, um outro momento, né, que a gente está no quando utilizar a subida em pé. Esse outro momento vai ser nos tops curtos, né? Vamos ver o que o pessoal está escrevendo aqui, ó. Jogo marcha pesada, aí alivia as pernas e sento e consigo girar melhor. Grandes... Caí. Depois vocês me falam o nome certo de vocês. O pedal cowboy, eu uso a percepção. A minha é do meu adversário. Para saber subir mais rápido, beleza. Tenho pouca prova em pé, cara. Tem pouca prova. O Danilo, Danilo tem que saber, viu, Danilo? Só qual é a sua subida mais rápida. Mais rápido, Cauê, mais rápido em pé, porém dependo do pelotão que eu estiver na prova. Aí é o que acontece. Tem aquela situação que você está sozinho, tem aquela situação que você está com o pelotão. Mas aí, é o seguinte, se você sabe que sobe melhor em pé, se você tiver com o pelotão, você vai subir da sua forma melhor. Se o pelotão, Altamiro também sobe melhor em pé. Se você sobe melhor em pé e está com o pelotão e de repente o pelotão não está puxando forte, aí você sobe em pé que você descansa, né? O Alessandro, eu acredito que ainda subo melhor sentado, consigo uma cadência melhor. Não, beleza. Eu também, eu gosto de subir com uma cadência de 85 a 90, né? E quando subo em pé, eu não utilizo essa cadência, óbvio. Mas eu consigo ainda assim imprimir um bom ritmo. Vamos lá. Então, entendido, Primeiro por quê, né? Por que vocês vão subir em pé? Treinar a subir em pé. Porque vai ter a maior aplicação de potência, vocês vão ter um revezamento de fibra muscular e vocês aliviam a tensão ali do tronco que está o tempo todo na postura da pedalada, beleza? Quando vocês vão utilizar a subida em pé, né? Subidas muito íngremes, tá? Vocês utilizam a subida em pé, porque vai te faltar marcha, então você pode utilizar ela. Subidas muito longas, né? Você faz o revezamento ali para aliviar a tensão do seu corpo, para mudar a fibra muscular, né? Não quer dizer que você, não falei que você vai subir toda a subida longa em pé, mas você vai utilizar parte delas, beleza? Provas, né? Caso seja a sua subida mais rápida em pé, você vai fazer o seguinte, você vai subir na prova, vai subir todas em pé. Beleza? Vai utilizar isso a estratégia a seu favor. E os tops curtos, né? Top curto, apareceu lá, você está embalado, apareceu um topinho curto, ataque ele em pé. Não vai atacar ele sentado, porque a sua fibra muscular já está cansado ali de vir na tocada sentado, então você ataca em pé. Beleza? Pessoal, ficou entendido toda essa questão? Se ficou entendido, dá suquinho aí para mim, dá um joia, que aí eu vou sabendo.
Detalhe importante, toda vez que eu termino um assunto, eu falo, beleza? Já é tradição para mim. Final da live, pastilha da Bremistec de sorteio para vocês. Sorteio não, né? Eu vou criar uma forma aqui de premiar vocês, escolher alguém que vai receber na casa, vai receber em casa a pastilha de freio. E segunda-feira teremos nossa live especial, né? O nosso evento, os 7 pilares do escalador. Hoje a gente está falando de subida e na segunda-feira eu vou fazer uma live diferenciada falando só da escalada. E para essa live especial nós criamos todo um produto, né? Vocês se inscrevem na nossa bio, vocês vão receber no seu e-mail um e-book, então tá um processo bem legal para participar dessa live aí. Inclusive essa live vai estar no YouTube também, né? Eu não faço lives no YouTube, mas essa live de segunda-feira a gente tá dando um jeitinho de fazer por lá, beleza? Pessoal, obrigado pelos feedbacks aí, tô vendo que vocês mandaram uns soquinhos enquanto eu falava dos recadinhos gerais. Vamos lá, como? Dois pensamentos gerais que eu tenho em relação a como subir em pé, como utilizar essa subida em pé. Pensa o seguinte, ou você vai estar jogando o seu peso em cima do pedal, né, para utilizar o peso do seu corpo para empurrar o pedal também, né? E aí você vai, aí no guidão você acaba apoiando no guidão, ou presta atenção nisso, ou você vai utilizar o guidão, a pegada no guidão para tracionar na subida. É diferente porque nenhum você está empurrando o pedal com a força do corpo e nem outro você está tracionando com a mão, você puxa com a perna, você empurra. Então são duas formas diferentes de subir em pé, então muda a forma que você segura o guidão, né? Em qual momento você vai utilizar os dois? Se for uma subida que não é tão íngreme e você está fazendo ela num ritmo que não é um ataque, o que vai acontecer? Você pode utilizar o peso do seu corpo para estar empurrando o pedal. Mas agora se é uma subida íngreme e você está num ataque, você será mais eficiente na aplicação de força se você segurar o guidão e puxar para você o guidão, e empurrar a perna. Cara, aí você tem a alavanca e você consegue aplicar muito mais força. Só que é óbvio, né? Você vai conseguir aplicar mais força, só que a produção de cansaço e de fadiga acaba sendo maior, óbvio. Mas se for um momento que é importante, que é interessante, você deve fazer isso, tá certo? Teve um dia que eu estava pedalando, fui com o Flávio Borges, cara, e ele estava se jogando totalmente em cima. Olha que interessante, né? Falaram de patinar o pneu. Ele estava se jogando, né? Foi pedalar em pé, ele estava se jogando em cima do guidão, pedalando em pé, e o pneu dele só patinando, E qual foi o problema disso? Por que aconteceu do pneu dele estar patinando? Porque ele não estava jogando a tração na roda de trás. Ele estava jogando o peso da bicicleta no guidão. Então o que acontece? Essa questão de como pedalar em pé vai influenciar até mesmo a questão de qual o terreno que você está. Você precisa jogar tração na roda traseira, né? Se você precisar jogar tração na roda traseira, você não pode jogar o peso do seu corpo quando está pedalando em pé ali no guidão. Você precisa puxar o guidão e jogar o centro de equilíbrio para trás e aí tá pressionando o pedal. Deu para entender isso que eu estou explicando para vocês agora? Porque tem alguns aspectos eu vou, sobretudo da técnica do posicionamento na bike, eu vou tentando explicar para vocês e algumas coisas podem não ficar tão claro assim, beleza? Então confirma para mim. Duas formas de vocês pedalarem em pé. Uma, vocês vão estar apoiando em cima do guidão, o peso, e jogando o peso do corpo no pedal. E a outra, vocês vão estar puxando o guidão e utilizando essa puxada para tracionar, né? Eu sempre uso um exemplo, né? Você vai empurrar alguma coisa, se você estiver só empurrando, você tem uma força. Mas agora, se você segura em algo e empurra, você tem muito mais força, né? Então essa é a questão. Só que lembrando, você vai ter muito mais força, só que vai ter muito mais gás de energia também. Outro aspecto importante, né? Balançar o corpo, né? Quantas vezes, isso entra no como, né? Como subir. Quantas vezes eu vi pessoas pedalando em pé e o corpo
balança em excesso. O corpo balançar em excesso não é legal. O corpo balançar em excesso não é bom. Um gingado, tudo bem. E às vezes, o que eu procuro fazer, eu sempre fico atento, porque se você está subindo em pé, sobretudo colocando uma intensidade, vai haver um gingado ali, não tem como. Aí eu sempre procuro colocar esse gingado muito mais na bike, muito mais aqui, ó, nesse movimento, e manter o meu corpo parado. Óbvio, né, que isso nem sempre não vai ficar um tronco aqui parado, né? Mas você não vai ficar balançando mais o seu tronco do que a bicicleta. Então eu vou aqui, ó, jogando aqui, ó, no guidão, balançando o guidão. Vamos ver o que a Verinha mandou. Na verdade, você teria que fazer um pêndulo na bike para ver, ter tração e não patinar. Isso mesmo, Verinha, né? Tem que fazer o ajuste. O pessoal às vezes patina, até porque não equilibra a quantidade de força que coloca no pedal, né? Que é concentrar a força num ponto só, né? Se você só empurra num ponto só, aí a tendência da bicicleta a patinar também é maior. Tem até um estudo que comprovou que a ciclista de mountain bike tem uma pedalada um pouco mais consistente, um pouco mais redonda, por causa dessa questão de patinar, do que ciclista de estrada. Porque como a gente precisa colocar uma força mais uniforme para a bicicleta não patinar, a gente consegue fazer a aplicação em mais pontos do pedal. É um estudo bem interessante. E aí esse fator que eu estava falando de vocês, até esqueci a última coisa que eu estava falando aqui, né, da questão da subida. Então vamos lá, os como, né? Primeiro, você pode jogar o peso do corpo na bicicleta, você pode utilizar para subir, jogar o corpo para trás, né, e mudar o centro de gravidade. Não adianta vocês ficar jogando o corpo para frente que vai patinar. É questão de técnica também, questão de técnica. Tem uma subida, vou sempre lembrar só. Tem uma subida no XCO aqui que o pessoal chama de subida do tapete. Ela é íngreme e colocaram um tapete nela. Então naquela subida é muito marcante isso, porque se não jogar o corpo para trás ao mesmo tempo que você está pedalando, né, ao mesmo tempo que você está fazendo força, ela patina, você não consegue subir, né? Então é bem interessante essa questão. Eu subo em pé, eu faço essa subida em pé, então eu preciso fazer esse trabalho certinho. Agora, em relação ao treinamento, né? Em relação ao treinamento, pensa assim, subir em pé não é tão complicado de treinar. E essa vai ser a parte mais fácil da live para mim, né? Porque não é tão difícil assim treinar subir em pé. O que você precisa fazer? Ficar balançando demais o corpo, só estava falando. Isso, obrigado, Vera. A questão de balançar demais o corpo, é isso mesmo. Quando eu fiz um print, de eu subir naquela subida, e eu estava um pouco para cá. Aí eu falei, putz, eu estava balançando demais. Aí é uma coisa que precisa estar avaliando sempre. E tem uma outra questão que quando a gente pensa, por que não vou ficar balançando tanto o meu corpo? A perna, olha só, a perna ela é um músculo que ela empurra assim, ó. Imagina o músculo quadríceps, imagina o quadríceps, ele empurra reto. Se você fica jogando muito o corpo, na hora que você está jogando o corpo, o quadril está saindo da linha da direção de aplicação de força. Aí o quadril está fazendo isso aqui, ó. Você está jogando o corpo, o quadril está fazendo isso aqui, ó. E aí a sua perna, quando ela está assim, nessa posição, que você está balançando demais seu corpo subindo em pé, ele não está na posição ótima de aplicar força. A posição ótima da perna aplicar força é assim. Então, quanto mais você manter o seu quadril aqui estabilizado, subindo em pé e o quadril estabilizado, pedalando reto, né? O que vai acontecer? Você vai ter uma aplicação de força mais concentrada. Esse é um detalhe de técnica de pedalada na subida que eu sempre coloco atenção. Então eu sempre vou aqui, ó, movimentando mais o braço, movimentando mais o guidão e tentando deixar a parte do quadril aqui, ó, trabalhando reto, trabalhando certo, vamos dizer assim. Como treinar a subida em pé? Você vai treinar a subida em pé primeiro sempre. Por que sempre? Se você está encontrando subida o tempo todo no caminho, você não vai precisar esperar um treino específico. Você não vai precisar esperar um treino específico para poder fazer o treino a pedalada em pé. Tá? Não precisa fazer isso.
Tá legal? Então todo treino você precisa treinar a subida, né? Pedala em pé, toda a subida. Toda subida que aparecer, pedala em pé, né? Então o que acontece? Você acaba melhorando só em mudar esse... Ó, a Fernanda colocou o link aqui, deixa eu tentar. Pronto, parei de falar um pouquinho para fixar o comentário. Eu consegui? Não consegui ainda. Espera um pouquinho, pessoal. Aí. Fixei o comentário da Fernanda, só para lembrar vocês que temos os 7 pilares do escalador lá na bio, tá? Já falei algumas vezes para vocês, mas sempre é bom lembrar. Então, em relação ao treinamento da subida em pé, primeiro fato, você vai sempre estar preocupado em treinar. Marcos, mas eu estou no meu treino moderado. Sobe em pé. Marcos, eu estou num treino aqui tranquilo. Sobe em pé. Marcos, eu estou no meu treino forte. Sobe em pé. Marcos, eu fui na padaria comprar pão. Sobe em pé. O que acontece? Subir em pé tem que ser sempre, para que você se beneficie dessa técnica. Se você está o tempo todo lá, imagina assim, você pedala várias horas sentado. Você está se especializando em subir sentado. Agora, se você pedala uma fração só do seu treino, do seu pedal, da sua rotina em pé, não tem como você competir com isso. É óbvio que você vai subir melhor sentado, porque você não está trabalhando sempre a sua subida em pé. Então, Marcos, quando que eu treino a subida em pé? Sempre, toda vez que você sai de bike. Toda vez que você saiu de bike, faça subidas em pé. Beleza? Esse é o patamar. Esse sempre também não é sempre também não. Na sua prova, você ainda não está eficiente para subir em pé? Não, né? Aí você vai fazer a sua forma mais eficiente, que é sentado. Você está correndo atrás do pelotão que está te largando para trás. Não vai subir em pé porque você ainda não é eficiente subindo em pé. Entendeu? Então, mas você está sozinho, está fazendo um treino, sobe em pé, cara. Sobe em pé, tá bom? Faça bastante treine. Sobretudo, é que o pessoal sempre tem uma coisa que acha que todo treino precisa dar média, todo treino precisa ficar com média alta. E aí fala assim, mas se eu fizer uma subida aqui no meio do meu caminho, o que vai acontecer? Minha média vai baixar, eu vou perder o tempo aqui, por quê? Mas você vai perder tempo, mas você está promovendo uma adaptação para o seu corpo. Você está perdendo tempo, né, naquele treino em específico, mas você vai se tornar mais forte no futuro. E lembra, vocês não estão no ciclismo para ser aventureiros, para começar a fazer algo e parar. Não, vocês estão no ciclismo para continuar. Então vale a pena ter uma média menor em alguns treinos, porque você está estimulando a sua adaptação na subida em pé. Beleza? Outro momento que você pode treinar subida em pé. Revezamento. Eu gosto muito de um treino que eu simplesmente peço para meus alunos, sobe uma em pé, sobe uma sentado. Revezamento. Marcos, é muito desconfortável para mim subir em pé, eu sinto ali, a minha frequência cardíaca sobe demais, a minha respiração fica muito alta. Então subir em pé para mim é incômodo ainda. Não é o que você vai fazer, não vai subir todas em pé, mas reveza, faça uma subida em pé, faça uma subida sentado. Mas o fato de estar consciente, o fato de você estar trabalhando essa questão da subida em pé, vai ser fundamental, beleza? Tem uma perguntinha no ponto de interrogação, se vocês tiverem pergunta, vão mandando aí por favor, porque eu já estou no meu último item aqui, beleza? Agora, em relação ao treinamento de subida, o último ponto que eu queria comentar com vocês é a adaptação. Vocês precisam dar o tempo de adaptação para a subida em pé, beleza? Esse é um ponto, a questão de adaptação é um ponto fundamental em tudo que nós queremos treinar. Quero treinar técnica, dá tempo para o seu corpo de se adaptar. Eu quero melhorar minha cadência, dá tempo para o seu corpo se adaptar. Eu quero, melhorar minhas curvas, meus drops, meu pulo. Qualquer coisa que você queira melhorar na sua prática do ciclismo, você precisa permitir um tempo para o seu corpo se adaptar. Então, você vai começar a fazer bastante subidas em pé. Todo rolê seu você vai subir em pé. Toda vez que tiver oportunidade vai subir em pé. E também você vai começar a revezar. Uma subida em pé é uma subida sentada em treinos específicos. E aí o que vai acontecer? O seu corpo vai se adaptando com o tempo. Aí vai chegar um momento que a sua subida em pé, o pessoal já falou aqui, tem alguns que já sobem melhor em pé, para eles está tudo certo, mas a grande maioria ainda não, a grande maioria ainda tem dificuldade.
Então o que vai acontecer? Você vai começar a fazer essa subida em pé sempre e ela vai ficando melhor a cada dia, beleza? Vamos ver o Anderson. Tenho treinado bastante subida em pé, impressionante como melhora a força. Não tá vendo? O Anderson é nosso aluno da assessoria, então melhora mesmo, melhora. E outra, eu sempre vou bater nessa tecla, precisa ser um ciclista versátil, precisa ser um ciclista versátil, beleza? Então, não... Espero que eu tenha convencido vocês a pedalar em pé, tá bom? Porque eu coloquei primeiro fazendo a revisão da live. Peraí, deixa eu tirar aqui, ó. Só lembrando, tá? Um lembrete. Na segunda-feira, nós vamos, antes de eu fazer a revisão da live, na segunda-feira nós vamos fazer nossa live especial, nosso evento, os 7 pilares do escalador. Tá? Eu vou levantar 7 pontos, 7 aspectos que todo mundo precisa treinar para começar a subir bem de verdade. Tá legal? Vai ser um evento muito importante, muito interessante e que as informações vão estar muito boas, que eu estou organizando faz tempo essa live. Então vocês, para se inscrever, vai lá na minha bio, clica no link da bio, se inscreve nessa live, que aí vocês vão ganhar ainda por cima um e-book que eu fiz, o e-book está muito legal. E aguenta a mão aí que depois da revisão do conteúdo, vai ter eu vou fazer a pergunta que vai valer a pastilha da Bramstack, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Aí, depois vai entender porque eu tirei. Pessoal, vamos lá. Revisão rápida da live. Primeiro, por que subir em pé? Porque você vai ter maior aplicação de potência, você vai ter um revezamento de fibra muscular ali na sua musculatura e você vai fazer com que o seu corpo mude de posição, tá certo? Quando pedalar em pé? Em subidas muito íngremes que te falta marcha, em subidas longas para haver um revezamento ali da fibra muscular e também nas provas, se a subida em pé for a sua mais rápida e para passar em tops curtos, né? Quando a gente pensar no quando. Como fazer? Né? Você vai treinar subidas em que você joga o seu peso do corpo no guidão e joga o seu peso do corpo no pedal e você vai treinar subidas em que você puxa o guidão para fazer o processo de alavanca, beleza? Pessoal, basicamente, esse foi o escopo da nossa live. Eu espero que, pelo que o pessoal falou aí, subida em pé vocês já estão fazendo e espero que façam sempre. O Altamiro sempre faz. Agora a pergunta que vai valer a nossa pastilha da Bramstack, que vai receber na sua casa, do seu modelo. E aliás, eu uso o Bramstack já faz mais de um ano. O Indião Desligado usa, o Pedro Rilo usa. Então é muito boa a pastilha da Bramstack. Dá conta do recado, vocês não têm noção. A pergunta que vale a pastilha é... Olha só, vamos ver quem está esperto. E vai ganhar a pastilha, a mensagem que aparecer aqui mais rápido para mim. Quem digitar mais rápido ganha a pastilha. Só não vale o Danilo, que já ganhou semana passada. Eu vou fazer uma live especial na segunda-feira. E essa live vai ter uma quantidade de pilares, vai ter uma quantidade de temas. Quantos pilares terá na live da segunda-feira? Quantos pilares terá o escalador que assistiu a minha live da segunda? Né? Eu falei aqui, estava fixado. Sarrilho, tá esperto. 7 pilares do escalador. Print na tela. Caê Sarrilho, deixa eu printar aqui também. Por favor, Sarrilho, printa aí. Coloca seu nome aí, Sarrilho. Aí printa e coloca nos seus stories, cara. Você ganhou uma pastilha, pode ficar feliz. Eu vou pegar seu nome, vou pegar seu modelo, você vai receber na sua casa. E foi rápido, hein? Acabei de perguntar e vocês já mandaram 7 pilares do escalador. Espero que vocês estejam inscritos nesse nosso evento. Vai ser muito bacana, eu tô até ansioso, cara. As lives assim cotidianas, eu não fico mais ansioso para fazer. Eu venho aqui, elaboro o conteúdo e a gente manda ver. Mas essa live, eu estou bem ansioso. Obrigado aí pro pessoal que escreveu. 8, pô, tem alguém que escreveu 8, tá? Putz, falei tantas vezes os 7 pilares. Então, por favor, manda, deixa eu printar aqui também, só para não correr o risco de perder. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Nossa, printar aqui é complicado. Vamos lá. Printei. Muito obrigado pela presença de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado da live, espero que eu tenha ajudado vocês. Se foi útil, se eu conseguir ajudar, compartilhem, falem para os amigos que vocês assistiram a uma live legal. Amanhã já vai estar no YouTube e a gravação aqui no Instagram também. Valeu, galera. Um abraço, até mais, bom descanso, boa noite.